Voltando no segundo vídeo, como eu falei para vocês, assistam. Se eu falei que continua, vocês continuem, porque aqui a gente tem como a gente vai trabalhar com os cálculos. Eu peguei alguns exercícios desse capítulo que tem a cálculo. O que a gente vai ter? Questão 6, a gente vai trabalhar com cálculo de intensidade e de potência. Intensidade a gente vai trabalhar com a lei de Ohm, mas ele vai te dar aqui, então não precisa decorar. E a de potência a gente viu hoje, que é intensidade vezes a tensão, enfim. O que a questão 6 te pede? Considere circuito, aí tem um desenho anterior, mas a gente não vai precisar dele. Se a tensão elétrica, preste atenção, é de 10 volts, quem é a tensão V, 10 volts. Aí já vai botando aqui, V igual a 10. E a resistência, quem é resistência? R é de 1 kg ohms, olha o símbolo da ferradura aqui. Resistência, lembra que eu falei que vai ter um símbolo da ferradura? Aí ele já te diz aqui, você vai trabalhar a ferradura sozinha. 1 kW é igual a 1000 ohms, desculpa, kilo-ohms é igual a 1000 ohms. Então, aqui, 1 kilo-ohms é igual a 1000 ohms. Então, tensão, 10, resistência, 1000 ohms. Lembra do Homer Simpson, vocês vão lembrar. Então, qual a fórmula que ele quer saber a corrente elétrica, que é a intensidade, que é o Izinho, em miliamperes indicado no perímetro. E calcule também a potência elétrica deles, que aí é o segundo passo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, achar a intensidade usando a fórmula que ele te deu aqui. Então, I sobre V igual a V sobre R. Quem é V? 10 sobre R, que no caso a gente vai usar ohms, a gente não vai usar esse K ohms. 10 sobre 1000 vai dar 0,01 amperes. Se eu quiser passar para miliamperes, o que vocês vão fazer? Dever de casa. Vocês vão fazer essa relação aqui. 1 amperes tá para 1000 miliamperes, que ele quer em miliamperes, que é MA. Então, 1 ampere está para 1000 miliamperes. 0,01 tá para X. Vão aplicar o cruz credo e vão resolver isso para mim em miliamperes. Semana que vem eu coloco o resultado, mas eu quero que vocês exercitem essa parte de regra de 3, que é matemática. Beleza, eu achei a intensidade e bonitinha aqui em amperes. Só que eu também quero na questão que calcule também a potência elétrica. Qual é a fórmula de potência que a gente viu no slide anterior? P é igual a intensidade vezes tensão, que é o Vzinho. Qual é a intensidade que a gente achou? Que é o I 0,01. Então, bota aqui, 0,01. Qual é a voltagem que ele te deu? 10. 0,01 vezes 10 é igual a 0,1 watt. Então, resolvida, a gente achou a intensidade. Só lembrando que essa intensidade eu quero em miliamperes e vocês vão usar a regra de 3 que eu expliquei para vocês. E a questão 7 vocês vão resolver da mesma forma. Então, treinem isso. Vão achar a intensidade usando essa fórmula. Vocês vão achar o I e depois vocês vão jogar na fórmula da potência para achar a potência. Questão 8. Aqui a gente vai falar de energia que a gente consome das contas de energia elétrica. Vocês aprenderam isso no 8º ano, mas quem não aprendeu é fácil. Considere o chuveiro elétrico, aí do exercício 7 que eu pedi para vocês resolverem. Imagine que ele fique ligado cerca de 10 horas, ao tempo que ele está ligado, em um mês, e que a companhia de energia cobre 0,30, ou seja, 30 centavos por quilowatt. Por isso que eu falei como é que converte, utilizado. Qual seria o custo do funcionamento deste chuveiro elétrico? A questão anterior, questão 7, pedia para você achar a potência. Se vocês calcularem, que é o dever de casa de vocês vão achar 4.840 watts, né? Então, o que ele quer aqui? O custo. Mas para eu achar o custo, eu tenho que achar a energia que eu gastei. Então, como que eu acho a energia consumida? Não lembro se botei para vocês, mas é essa fórmula aqui. Energia igual a potência daquele eletrodoméstico vezes T, que é tempo que você usou aquele eletrodoméstico.
Então, eu tenho o tempo de 10 horas, a potência da questão 7, que eu achei 4.840, e eu multiplico. Multiplicando esse valor vezes 10 dá 48.400 watts. Mas eu lembrei para vocês que a conta vem em quilowatts. O que eu vou fazer com esse valor? Divido por 1.000, para eu converter para quilowatts. Toda vez que tiver um K, tem a ver com 1.000. Então, 48.400 dividido por 1.000 dá 48,4 quilowatts. Tá, beleza. Como é que eu vou achar o custo? O custo é esse valor em quilowatts vezes o valor cobrado. Então, o custo, potências em quilowatts, que é 48,4 vezes o valor, 0,30. Quanto que eu gastei na minha conta desse chuveiro elétrico? 10 horas ligadas em um mês, R$14,52. Vocês podem treinar isso em casa, ver a conta, por exemplo, quanto tempo vocês gastam usando a energia, ver quanto que está cobrando cada quilowatt na conta e fazer também, quem quiser treinar. Questão 19, eu só deixei um apanhado aqui, eu quero que vocês resolvam, não é difícil. Ele está falando da associação de resistores em série, e a resistência total é obtida pela soma de todos os valores. Eu não printei e botei a imagem não, mas tem a imagem desse circuito em série bonitinho lá na apostila de vocês. Como é em série, como é que eu resolvo? Eu somo todas as resistências. Como eu tenho duas resistências, vai ser R1 mais R2. Quem é R1, se vocês olharem no desenho, é 15. R2, 25. Como é que eu acho a resistência total ou equivalente? Eu somo esses dois valores. Então, a questão 19 é uma questão de soma. Então, não resolvi, porque a parte matemática aqui é bem básica. Se for necessário, eu faço um vídeo explicando como é que resolve essas questões. Questão 20. Similarmente ao 19, só que aqui não é em série, é em paralelo. A resistência total diminui com a soma dos inversos. Eu posso usar a fórmula dos inversos e ele quer a resistência desse circuito. O circuito vai ter duas resistências, que eu tirei os valores e coloquei aqui, ó. Também não coloquei a imagem. R1 é 20 ohms e R2 10 ohms. Determine a resistência total. Lembra que eu falei que uma dica, que embora você tenha o inverso, que é 1 sobre as resistências, quando eu tenho um circuito com duas resistências, eu posso usar essa fórmula aqui? Então, na questão 20, vocês vão usar essa fórmula aqui, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou seja, multiplicação, soma e final divisão. O que a gente vai ter? 20 vezes 10 sobre 20 mais 10, resolve em cima, resolve embaixo e por fim divide. Então, uma questão também básica, de matemática básica. A primeira, como é em série, soma. A segunda, usa essa fórmula aqui. Só substituir os valores. Então, tranquilo, questão tranquila. Então, além dessas questões, vai ter o teste, como toda semana, um teste bem simples para ser resolvido durante as aulas. E as atividades finais, eu vou especificar quais vocês vão fazer. Também não vão ser todas. Vão ser algumas que eu vou selecionar e aviso para vocês. Então, qualquer dúvida, é só tirar lá no mural ou com a gente lá durante as aulas. Então, obrigada, né? E até a próxima aula e bons estudos para vocês.